E hoje tivemos uma confirmação importante em relação às conversas entre Estados Unidos e União Europeia. Essa conversa entre os seus representantes, ela foi tão positiva que fez até com que se tivesse uma situação melhor hoje para a abertura dos mercados na União Europeia e também nos Estados Unidos. Isso aconteceu depois de um avanço nas negociações comerciais entre Estados Unidos e a União Europeia. Você vê aí o presidente americano Donald Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que estiveram reunidos, estão conversando bastante e aparentemente Trump traz uma situação um pouco mais flexível em relação à União Europeia, uma situação que é bem diferente daquilo que nós estamos vendo dos Estados Unidos em relação aos chineses. Essa reunião aconteceu há pouco, está vendo imagens da TV norte-americana que concede essas imagens aí dessa reunião importante, porque teve um avanço importante entre as duas partes, Estados Unidos e União Europeia. Reunião está dando frutos um pouco mais positivos. O que não é positivo para esse governo norte-americano é aquilo que está sendo proposto para tornar o conflito China-Estados Unidos e aos pontos negativos que geram dessa situação comercial ruim para os dois lados, sobre principalmente os produtores norte-americanos. Tem até um senador nos Estados Unidos que falou em muleta de ouro sobre a proposta dos 12 bilhões de dólares em um tipo de subsídio que seria colocado à disposição da produção rural, principalmente da soja, porque a sojicultura norte-americana é o fator mais agredido por essa situação. E olha que quem falou isso foi um senador do Nebraska. Foi ele que fez essa crítica mais forte para os Estados Unidos. Nebraska é um estado produtor rural nos Estados Unidos e que apoiou bastante Trump para se tornar presidente. Um outro fator importante que podemos ainda trazer dentro deste cenário é que outros senadores, deputados nos Estados Unidos, eles estão falando em muito, porque não é só a agricultura que está sendo afetada, são diversos outros setores e já estão falando inclusive no setor automobilístico norte-americano afetado por conta dessas barreiras comerciais criadas por os Estados Unidos em relação à China. E olha, para comentar todos esses cenários, e que não são poucos, eu estou aqui com João Pedro Couto Dias. O João Pedro está aqui conosco e fala um pouco a respeito destes temas, destes assuntos. Sabe por quê? Porque não é pouca coisa, João. Você tem ali Estados Unidos com a União Europeia, ali eles estão mais flexíveis, com China mais duro, e ali ele começa a perder apoio interno, e isso é uma situação grave para a estabilidade econômica dos Estados Unidos e com isso do mundo todo. Como é que fica esse cenário? Boa tarde. Boa tarde. O Trump, uma guerra comercial, sabe como é que começa, não sabe como é que termina. A grande questão hoje com a União Europeia, eles têm uma ligação muito umbilical, muito forte com a União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o americano tem uma participação muito forte na formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por quê? Porque eles precisavam de uma frente para deter o avanço comunista, que já tinha pego boa parte do leste europeu, Hungria, Tchecoslováquia e outros países ali, Polônia, e tinham que deter o avanço comunista. Então fizeram aquela OTAN e aí reforçaram essas questões militares, e que hoje o Trump quer diminuir a participação americana em termos de orçamento deles lá. E também com a questão comercial, eles começaram tarifando o aço e o alumínio, e os europeus começaram também a retribuir, né? O chumbo trocado não dói, né? Então eles começaram a penalizar, a tarifar produtos importados dos Estados Unidos. E aí começa a surgir as alternativas paralelas, ou seja, quando a União Europeia tarifa as motocicletas da Harley Davidson, o que eles vão fazer? Vai colocar a fábrica em outro lugar, no México, no Brasil, aonde tiver, para atender esse grande mercado europeu. E aí é um tiro no pé da política do Trump, porque a ideia dele é voltar que as fábricas venham para os Estados Unidos, o que é pouco provável. Você pega uma Apple, por exemplo, que é uma grande geradora de produtos tecnológicos de alto valor e fatura bilhões de dólares, ela desenvolve todo o programa, a pesquisa, o software nos Estados Unidos. Mas quem que monta? Os chineses. A mesma coisa, a HP e outras grandes empresas americanas fazem isso, Caterpillar e outras empresas estão fazendo isso. Ou seja, aproveitar a mão de obra competente e barata e uma legislação trabalhista muito menos dura do que nos Estados Unidos e transferiram para lá. A hora que a China passou a ser a grande indústria do mundo,
ela ajudou num ponto básico, ela ajudou a segurar a inflação mundial. Ou seja, hoje você compra um smartphone por 200 e poucos dólares, 300 dólares. Se eu fosse seguir os parâmetros normais, custaria mais de $1.000. Então, a China conseguiu popularizar uma série de produtos cuja a origem é nos Estados Unidos, a pesquisa, o desenvolvimento, porém a montagem é lá. Você levantou a questão do problema da agricultura. Que é o grande fator de debate para nós dependeu muito disso. E por enquanto no Senado americano, né, esse senador é um senador do estado de Nebraska, Ben Chase, o nome dele. Ele fez até uma parodiou o Donald Trump, né? A campanha, o slogan de campanha do Donald Trump era Make America Great Again, América grande de novo. Novamente. Ele colocou o seguinte, que o máximo que o Trump vai conseguir é colocar a América de novo em 1929, que foi a grande crise. A grande depressão lá, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quando o americano começou a taxar produtos chineses, começou agora, vai em vigor agora em julho. Antes era só ameaça, agora está valendo mesmo. Antes, você houve uma corrida para fazer estoque lá, antes que houvesse a tarifação. No caso da soja, o que aconteceu? O americano o preço caiu em Chicago, já que a China é grande compradora de soja no mercado internacional, caiu em Chicago para quê? Para compensar a tarifa que vai ser foi colocada em cima da soja. Só que a hora que caiu o preço, o chinês, de forma indireta, atingiu o grande eleitor do Trump, que são aquelas regiões conservadoras dos Estados Unidos. O meio oeste americano é conhecido por redneck, os pescoços vermelhos. Aqueles caras que são extremamente conservadores e, nesse momento, passam por dificuldades homéricas, porque esse preço de $8,50, $8,70 na região do meio oeste americano não cobre os custos de produção do produtor americano, principalmente o arrendatário. E lembrando que a grande parte, 1/3 mais ou menos das áreas agricultáveis no meio oeste americano, estão na mão de fundos, não são na mão de proprietários, eles arrendam a um custo muito alto da terra. E não é só o setor da soja, o setor de suinocultura. Muita gente está falando que o setor de proteína animal, aí falando da suinocultura, mas inclusive da bovinocultura de corte, já é afetado pelas decisões do Trump e já começa a incomodar mesmo. É que o americano ele quer vender as carnes de corte traseiro, que são de vale mais no mercado internacional, filé, contrafilé, etc., porque a carne de dianteiro eles usam para processamento e fazer hambúrguer, que é a grande fonte de consumo de carne vermelha dos Estados Unidos. E eles estavam abrindo esse mercado, porque estava fechado para eles, em função de que a China não aceitava a ractopamina e outros produtos que são usados como promotores de crescimento e de engorda, eles tinham fechado para o mercado americano. Mas, uns 2 anos atrás, a China tem um superávit comercial fantástico com os Estados Unidos, alguma coisa por volta de $300 bilhões, eles abriram para essa carne americana, já que o mercado chinês estava demandando carnes de boa qualidade, de cortes de traseiro, de maior valor agregado. Nesse momento, aumento que se tarifa com 25%, o Brasil fica mais competitivo, a Austrália fica mais competitivo, o Uruguai fica mais competitivo e começa a abocanhar esse mercado que estava sendo reposto para os Estados Unidos, estavam reavendo esse mercado, que ficaram muito tempo fora. Então, a carne suína, só para fazer um resgate, a carne suína ela foi sobretaxada não só pela China, mas se eu não estou enganado, pelo México também. Está sobretaxado pelo México também a importação de carne suína norte-americana. No México é um grande importador de milho dos Estados Unidos também, né? Então, nesse momento, eles estão pegando produtos que eles sabem que vai atingir o cerne político do Trump. Eles não estão colocando esses produtos ali, porque sabem que essa região foi a grande eleitora do Partido Republicano. Esse senador está sentindo no corpo dele lá, está sentindo a reação dos eleitores dele contra isso. Essa ação, eu vou fazer uma comparação aqui, isso é um fundamento oriental, né, do Karatê. Antes de pensar em eliminar o inimigo, se tira o equilíbrio dele. É basicamente isso que estão fazendo com o Trump. A grande questão é o seguinte, os Estados Unidos é o grande comprador do mercado internacional. Ele tem um déficit de quase $500 bilhões por ano. Então, todos os países têm interesse em atender o mercado americano. É lógico, é um grande comprador, o maior PIB do mundo é ele, a maior economia do mundo é o americano. Porém, alguns produtos, o americano tem concorrentes. No caso da soja, por exemplo, quem concorre com ele? Somos nós, o brasileiro.
Então, hoje, por exemplo, quando ele fala que a União Europeia vai dar preferência, isso não é monopólio, não vai dar preferência para comprar dos Estados Unidos, é porque a soja caiu de preço para eles, ficou barata para os europeus comprar dos Estados Unidos. Agora, se o produtor americano vai conseguir manter isso aí, é outros 500. Quando você fala em que o Trump anuncia 12 bilhões de dólares para a soja, e aí os demais setores da economia que foram prejudicados? O pessoal que cria suíno, o americano exportava alguma coisa por volta de 700, 800 mil toneladas de carne suína para a China. Como é que fica? Tem até aqui uma frase, João Pedro, vou traduzindo aqui rapidamente: agricultores norte-americanos, ou americanos, como eles dizem, não querem ser pagos para perder, eles querem vencer e alimentar o mundo. As tarifas dessa administração e as soluções apresentadas não tornam a América grande de novo, só colocam a América em 1929. Então, assim, não é também uma das coisas atraentes para esse produtor acontecer isso, para esse produtor americano até sendo subsidiado para produzir. Mas a grande questão, João Pedro, e eu estava no GAF desse ano, junto com a nossa equipe lá em São Paulo, com o Walter Puga Júnior, com a Sarah Kirchhoff, e eu conversei com muita gente, conversei com o embaixador brasileiro, conversei com o ministro da Agricultura, com o Blairo Maggi, conversei com muita gente importante que passou por lá, a respeito dessa questão aí, desse conflito China-Estados Unidos, como que o Brasil está nesse cenário. E ninguém vê isso como positivo. Como é que o produtor brasileiro ele tem que analisar essa situação? Porque já tem algum aspecto que atinge o produtor, nesse momento alguém pode até falar que é favorável, mas ele não parece ser nada favorável, inclusive pode ser negativo se China e Estados Unidos em algum momento se entenderem. Fabiano, e deve se entender. Se você trabalhar com subsídios ou com tarifas, são coisas temporárias, você não vai manter isso eternamente, subsídio nem tarifação. O que acontece? O problema do Brasil não é a da porteira para dentro. Da porteira para dentro nós vamos brigar sempre, em qualquer lugar do mundo, com tarifa, sem tarifa, a gente é competitivo. O problema nosso é fora da porteira. Essa questão, por exemplo, do tabelamento de frete, é um absurdo isso, veio num momento totalmente inoportuno. O Brasil perdeu a oportunidade de pegar preços melhores e o produtor receber um valor melhor pela soja dele em função da questão da tarifação do frete. Hoje, para você e outra coisa, hoje nós estamos se preparando para plantar e um problema nosso, brasileiro, começa a atrapalhar a safra do ano que vem. Os fertilizantes, por exemplo, está meio parado o mercado, o frete está tão caro e se quer cobrar frete de ida e volta para levar a mercadoria, tira fora do mercado. Alguns produtos como baratos, como o calcário, por exemplo, vai dar um impacto extremamente negativo na formação de custo para o produtor. O problema nosso, por exemplo, a questão nossa de logística. O Brasil teria que estar acordado para fazer investimentos, não o Estado é um problema no Brasil, mas criar condições de segurança para que o investidor privado ampliasse os investimentos, principalmente em ferrovias e principalmente em hidrovias. E outra coisa, a questão ambiental no Brasil, o processo de licenciamento é muito demorado, é atrasado, você não tem regras claras. Isso sim, aí o produtor tem que brigar para que isso seja equacionado, esses problemas, porque caso contrário, ao momento que houver a hora da verdade, ou que voltar atrás o Trump, ou voltar atrás a China, nós vamos ter que disputar um mercado extremamente competitivo, e o Brasil, fora da porteira, ele perde para os Estados Unidos tranquilamente. Nós temos uma capacidade de negociação muito complicada. O João Pedro trouxe aqui uma revista, eu pedi o pessoal colocar a capa dela, aí, por favor, no ar. Aqui é a Economist, é uma revista talvez a mais tradicional, a mais importante no mundo, está com um título muito curioso, você vê um rompimento aí na calota terrestre, The Rift, o fosso. O que quer dizer isso, João Pedro? É a questão que o Trump está procurando com essa política dele, ele está criando problemas com todo mundo, não é só com a China, não. Criou problema com a União Europeia, problema com o México, ele está batendo na ideia de fazer um muro no México, na fronteira Estados Unidos e México. O próprio Canadá, que é um parceiro umbilical deles, que sempre também está tendo dificuldade em alguns momentos, ou seja, eu não sei como é que o Trump imagina os Estados Unidos como um país isolado do resto da comunidade internacional. É impossível ele pensar isso, mas ele está tomando decisões. Parece que lá para o público dele, à exceção dos agricultores que estão chiando nesse momento, mas alguns demais setores
estão tendo uma boa receptividade com essa política dele de tarifação. Agora, será que ele vai conseguir trazer uma Apple, montar produtos nos Estados Unidos, ao invés de montar na China, que os caras montaram uma cadeia de suprimentos, uma cadeia, mão de obra extremamente qualificada, voltar? É pouco provável. Mas o Trump ganhou uma eleição que era pouco provável também, ele está levando as coisas conforme ele acha que tem que se levar. Tá certo, João Pedro. João Pedro, eu agradeço a sua participação aqui. Essa conversa é interessante porque esses fatores que são internacionais, e aí conversar com o João Pedro, porque ele leva para o produtor rural na linguagem que ele entende, por que afeta o seu negócio. João Pedro, obrigado mais uma vez aqui por participar conosco na Agricultura BR. Uma mensagem final, né, Fabiano? Briguem, agora você tem eleição daqui poucos meses, votar em gente competente, não bota malandro lá no poder, porque depois vai custar caro e nós temos que ter gente, o país tem que se preparar para enfrentar esses desafios.